Eu gostaria, senhor presidente, de referir-me sobre uma notícia saída no jornal O Povo, no Jornal Diário do Nordeste, Política, do dia 13 passado, que fala sobre alfabetização. Cidades não alcançaram proficiência. Queria, portanto, retomar esse tema de muita importância para o nosso Estado. O Jornal Diário, como disse, do dia 13, chamou a atenção para os municípios que ainda não atingiram o grau desejável na alfabetização das crianças. 6 municípios, entre eles Fortaleza, ainda não alcançaram a proficiência desejada quanto à alfabetização na idade certa. Aqui está estampado no jornal quais são as 6 cidades, no caso Fortaleza, Jaguaruana, Jaguaribara, Parambu, Várzea Alegre e Palmirim. Portanto, apenas 6 que ainda não alcançaram o patamar das demais cidades do Estado. Além da capital, como disse, encontram-se nessa situação indesejável os municípios Palmirim, Jaguaribara, Jaguaruana, Parambu e Várzea Alegre. O texto é crítico em relação às políticas públicas educacionais do governo do Estado. O papel da imprensa é o de ser o vigilante da sociedade e deve estar sempre cobrando melhoria da administração pública. Mas eu queria fazer uma ressalva que, no entanto, neste caso, em vez de lamentações, temos muito a comemorar na educação, tendo em vista os resultados apresentados pelo PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. Só para uma ideia de avanço, em 2007, ano da primeira avaliação do SPAES, havia 39 municípios cujo desempenho dos estudantes era enquadrado como não alfabetizado ou com alfabetização incompleta. Essa precariedade atingia, então, 21% das nossas cidades. Já na avaliação mais recente, a de 2011, não se registrou qualquer município na categoria de não alfabetizado ou com alfabetização incompleta. No outro extremo, havia apenas 14 municípios contabilizados no nível desejado. Esta situação abrangia apenas pouco mais de 7% dos municípios. Hoje é quase totalidade, 178 municípios, o que equivale a 96% do universo, avançaram para o nível desejado. Tal o esforço realizado pelo Estado. Já não há sequer um município enquadrado como não alfabetizado. Alfabetização incompleta, ou mesmo no nível intermediário. Apenas 6 municípios ainda não atingiram o patamar desejável. Em números de alunos, havia em 2007 cerca de 40% de não alfabetizados ou com alfabetização incompleta. No nível de aceitável, havia apenas 40% de alunos. Já chegamos a dobrar esse número, chegando em 2007 a 80% de alunos no nível aceitável. Os resultados do PAIC são tão alvissareiros que o programa foi adotado no âmbito nacional, com lançamento solene pela presidente Dilma, que destacou a atenção do Ceará na educação. O PAIC virou o PNAEC em sua versão federal, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, desenvolvido sob o regime de colaboração entre o Estado e os seus municípios,
o PAIC tem também o apoio da Unicef. O programa estadual, que agora faz sucesso no Estado, foi testado e aprovado com louvor na rede pública de ensino de Sobral, quando o governador Cid Gomes era prefeito e o seu irmão Ivo Gomes respondia pela Secretaria de Desenvolvimento da Educação. A finalidade principal do programa é alfabetizar todos os estudantes na rede pública até os 7 anos de idade. A concepção do PAIC remonta ao Comitê Cearense para Eliminação da Alfabetização, do Analfabetismo Escolar, criado aqui na Assembleia Legislativa em 2004, que teve à frente o então deputado Ivo Gomes. Naquela época, realizou-se uma avaliação dos níveis de leitura, escrita e compreensão do texto numa amostra de 8.000 alunos da segunda série do ensino fundamental em 48 municípios cearenses. O resultado era desanimador. 39% dos estudantes não liam o texto, 15% liam mal, soletrando e sem compreender o que lia. 31% leram com dificuldade e compreensão parcial do texto. Apenas 15% leram e compreenderam. Restou comprovada a praga do analfabetismo escolar. Os alunos frequentavam a escola, mas não aprendiam. Uma das vitórias do PAIC foi conceitual, pois consolidou a ideia de que há uma idade certa para a alfabetização de crianças. O laboratório de teste de aplicação do PAIC foi Sobral, cuja excelência na educação é destaque nacional. O projeto democratizou a aprendizagem, pois o desempenho dos alunos é homogêneo, havendo pouca variação entre as escolas, mesmo as mais afastadas da sede do município. A nota média do IDEB sobralense é de 7,3, mas nenhuma escola teve nota inferior a 6. A média estadual, para efeito de comparação, foi de 4,9. Sobral não parou de crescer. Na primeira edição do IDEB, em 2005, o município sobralense teve nota 4, já acima da média estadual, que foi de 3,2. Em 2007, pulou para 4,9 e chegou a 6,6 em 2009, e já em 2011, Sobral conquistava a média 7,3, incluindo-se entre os 100 municípios brasileiros com melhor desempenho. Ao mesmo tempo, a taxa de aprovação, que era de 94% em 2005, chegou a 100% em 2009. Por esse desempenho, técnicos de educação se debruçam sobre a experiência sobralense para tentar replicá-la em outras cidades do país. Deputado professor Teodoro, quando possível, deputado professor Teodoro. Pois não, tenha bondade. Deputado professor Teodoro, eu sou também daqueles que acreditam que a grande revolução que pode ser feita no nosso país, em todos os segmentos, ela deve se iniciar pela educação. Eu sou daqueles que acham que todo investimento feito, como essa luta que se trava hoje para que 10% da nossa arrecadação, do nosso PIB, que todos os royalties advindos da extração do petróleo e do pré-sal sejam investidos na educação, eu acredito que isso fará com que nós tenhamos a verdadeira revolução. Há exemplo de investimentos que ocorreram em países como a Coreia, como
África do Sul, como países que investiram maciçamente em educação durante 10, 20 anos, e olhe o que nós vemos com resultados. Inclusive, o ex-ministro Ciro Gomes sempre fala que esses países já se mostram para o mundo com marcas mundiais. Vejam que nós encontramos hoje pelo Brasil marcas mundiais desses países que há 40, 50 anos atrás não apareciam no universo da exportação mundial, não tinham expressão mundial. Após investimentos maciços na educação, eles despontaram. Agora, a educação, como Vossa Excelência sempre mostra dessa tribuna, ela leva tempo, leva tempo. E se há uma política no estado do Ceará que realmente fará com que nós tenhamos a inflexão da nossa história, será esse programa de alfabetização na idade certa. Eu não conheço a cidade de Sobral em profundidade, mas tive a oportunidade de ver uma experiência parecida na cidade de Guaramiranga, onde um jovem promotor, o Dr. Albert Castelo Branco, egresso da escola pública, viu a dificuldade que os alunos tinham de acompanharem, de ter o seu rendimento escolar reduzido por não acompanharem as matérias dadas na sala de aula. E o Dr. Albert Castelo Branco criou lá, inicialmente, um bloco carnavalesco, onde esse bloco carnavalesco vendia os abadás e as blusas, e aqueles recursos ele utilizava para pinçar crianças da escola pública e colocá-las em uma escola particular e dali passar a acompanhar. Professor Teodoro, o sucesso desse programa foi tão grande e a experiência tão maravilhosa que o Dr. Albert mostrava as dificuldades daquele que não acompanhava a aula na idade certa. Daí a importância de fazer com que os alunos aprendam a ler e a escrever na idade certa, porque isso é fundamental, porque ao não se acompanhar uma turma, ao não se ter uma turma homogênea, fará com que alguns alunos que passam de ano continuem sendo desestimulados e muitas vezes daí talvez venha até a evasão escolar ou o baixo rendimento desses alunos nas séries superiores. Portanto, o Estado do Ceará está de parabéns por ter lançado esse programa de alfabetização na idade certa, e o governo brasileiro, o governo da presidente Dilma, em copiar um programa que certamente fará a diferença na educação do Brasil. E Vossa Excelência que milita na área da educação, que é um dos lutadores para que nós tenhamos melhores índices, e tenha o conhecimento como professor e essa vivência, certamente haverá de fazer com que alguns municípios que ainda não obtiveram os índices desejados, mas é importante que nós possamos dizer para a sociedade que graças à política, que muito se fala da política e dos políticos, mas todas as ações importantes ocorridas nas sociedades, elas advêm de ações políticas, que graças à inteligência de políticos e à ações de políticos, nós temos programas hoje, como esse de alfabetização da idade certa, nós temos uma lei do piso nacional, que faz com que a atividade do magistério não apareça sob aquela vergonha de salários aviltantes que existiam antes, e fazendo com que os mestres sejam mais capacitados. Essa lei do Fundeb, que vem da inteligência política de mudar, da vontade de transformar, aliado a programas dessa natureza, farão a diferença. E o Estado do Ceará e a cidade de Sobral, que foi quem exportou essa ideia, estão de parabéns, professor Teodoro. E Vossa Excelência, que tanto luta pela educação, certamente há de ver ainda, então, em pouco tempo, que nós não teremos mais municípios com esse grau de dificuldade. E essa nota 7,5 que a cidade de Sobral apresenta, tomara que seja lugar comum em todos os municípios do Ceará dentro de pouco tempo. Parabéns, doutor professor. Eu gostaria, meu caro deputado, de incorporar o seu pronunciamento ao meu, dizer que concordo realmente com o seu posicionamento, dizer que a educação é que transforma o homem, transforma a cidade. Eu tive a felicidade de acompanhar todo o esforço, já desde o princípio,
da administração do prefeito Cid Gomes, ele tomou a decisão certa e no tempo certo. E, como é um homem de planejamento, essa decisão foi cumprida à risca. E eu tenho me referido aqui nessa casa, mais de uma vez, que Sobral é a capital da educação. Houve uma transformação fundamental na própria essência daquilo que o homem deve aprender para que ele se torne um cidadão consciente, um cidadão que sabe que realmente a única maneira de ele ter um acesso, de participar das decisões da sua cidade, de ascender socialmente. E ascender socialmente é por intermédio da educação. O próprio ministro, hoje, senador Cristóvão, ele realmente, reiteradamente e constantemente, como se batesse na mesma tecla, ele diz só uma possibilidade da igualdade entre os homens. É você entrar numa escola bem construída, bem planejada, com equipamentos, com biblioteca, com essa área de tecnológica, e ao mesmo tempo ele defende uma formação nacional do professor, tal a importância do professor, do diretor também, que o diretor faz a diferença na escola, e isso, Sobral, dado o empenho, eu diria mesmo gigantesco, diante das dificuldades, como Vossa Excelência sabe, da gente, sobretudo no interior, de levar à frente reformas para valer. E Sobral, realmente, eu acompanhei de perto todo esse trabalho que transformou as escolas municipais, igualando-as às de Fortaleza, as melhores, e hoje nós podemos dizer que essa foi uma mudança visível e, sem dúvida alguma, a verdadeira transformação, né? A verdadeira transformação, eu acho que é por aí. Tudo depende da educação, tudo mais, o que liberta o homem é a educação. Quanto mais se estuda, quanto mais você batalha para ser um homem atualizado e avançar dia a dia, nós vamos, sem dúvida alguma, transformar como foi transformada a própria cidade de Sobral. É claro, quando nós dizemos, fazemos uma referência a esse esforço, que é um esforço realmente reconhecido hoje nacionalmente, isso não quer dizer também que há outras áreas que precisam também de serem reformuladas. Mas isso é um dado inconteste. Realmente uma posição privilegiada e que merece o apoio de toda a sociedade. Professor Teodoro, como o senhor tem tempo, me permita interagir com Vossa Excelência? Pois não. Eu era vereador, deputado Teodoro, eu era vereador de Fortaleza e certa vez conversando em um local com um coordenador de uma escola municipal, ele fazia loas à sua escola. Dizia que a sua escola era diferenciada, que lá não havia, a quantidade de vandalismo era mínima, que ele fazia com que os alunos participassem da aula e tecia muitas loas. Aí um amigo que estava comigo, eu digo, olha, mas seu filho estuda lá? Aí ele disse, não, aí você está querendo demais. Aquilo me incomodou sob maneira. E eu, vereador de Fortaleza, apresentei inclusive um projeto polêmico à época, onde obrigava que todos os diretores das escolas do município de Fortaleza, eles tivessem seus filhos, os que tivessem filhos em idade escolar, matriculados em escola do município. E estendia até para os secretários municipais. Houve uma polêmica que era inconstitucional, porque tirava a liberdade, e eu tive a oportunidade de conversar com um do grande nome da educação do nosso país, que o senhor já falou dele, o senador Cristóvão Buarque. E ele mostrava isso. Diretor é um cargo de confiança, assim como secretário. Então, você veja em que ponto nós chegamos. Hoje é uma forma de castigo pedir que um filho de um diretor ou filho de um secretário frequente a escola pública, enquanto homens como o senhor e outros da sua geração, da minha geração, lutaram para ter uma vaga na escola pública, e a escola pública houve uma época que era melhor do que a escola particular, e essa luta nós devemos ter, e nisso o governo do Estado está de parabéns. Faço muitas críticas ao governo, mas a área de educação do governo do Estado é uma área que vai fazer com que o Estado realmente mude. Obrigado, desculpe, professor. Eu gostaria também de dizer que concordo com Vossa Excelência,
pelo fato de essa experiência que foi levada à frente pelo governo municipal Cid Gomes e tendo tido a felicidade de hoje ele ser governador e continuar a mesma política, e, sem dúvida alguma, como Vossa Excelência falou, será a marca registrada do governo Cid Gomes, porque é aquela que fica nas pessoas, que não muda. Quando você transforma o homem, que ele sai da ignorância, sai do estado da natureza para o estado da cultura, você cria nele uma irreversibilidade. Ele jamais será aquele cidadão inconsciente, ou então que vive à margem porque é ignorante. Pelo contrário, cada vez mais ele vai se tornando um ser responsável, participante no dia a dia da sua comunidade, que condiz exatamente, como Vossa Excelência falou, que realmente essa decisão do então prefeito Cid foi uma decisão eminentemente política, que sabia que a partir dos resultados levantados, do esforço levantado que teve a participação aqui também da Assembleia, o levantamento que foi feito, constatou essa praga do analfabetismo escolar. Felizmente, num curto espaço de tempo, essa situação foi dominada e hoje Sobral está em nível de excelência. Muito obrigado pela sua intervenção. Lamentavelmente, a capital cearense é uma nota destoante do programa de alfabetização, sempre entre os municípios com menor pontuação. Fortaleza até avançou, mas num ritmo bem menor que o Estado como um todo. Mas acreditamos que haverá melhora por duas boas razões. Seu gestor, prefeito Roberto Cláudio, é um homem oriundo da academia, de uma família com forte militância na área educacional. A outra razão é o próprio titular da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, deputado Ivo Gomes. Ivo Gomes tem sua vida política atrelada à educação, desde quando encabeçou o movimento de combate ao analfabetismo escolar, com a instalação de um comitê na Assembleia, passando pela Secretaria de Educação de Sobral, onde aplicou o PAIC como chefe de gabinete do governo do Estado e agora como secretário de Educação de Fortaleza. Só na regularização do calendário escolar de Fortaleza já é meio caminho andado, com o descompasso entre o ano letivo de Fortaleza e das outras redes. O aluno da capital era avaliado antes mesmo de terminar o ano, o que pode ter provocado distorções. A equipe que vai dirigir os destinos da educação de Fortaleza conhece bem o PAIC, sabe como aplicá-lo e conquistar bons resultados. Em breve teremos boas notícias sobre a educação de Fortaleza. Só a educação diminui a desigualdade. Portanto, deve ser política pública prioritário de todo o governo. Tem sido assim na gestão Cid Gomes, seja municipal ou estadual. Fortaleza vai melhorar. E, para concluir o meu pensamento, dizer que também a decisão tomada pelo governador, a convite da presidente Dilma, de fazer um pacto para que todos os municípios do Brasil possam também fazer com que as crianças sejam alfabetizadas, seguindo o modelo que foi aplicado em Sobral. Eu acho que terá, sem dúvida alguma, sucesso, porque o Brasil ainda, em muitos estados, em muitas cidades, muitas crianças ainda estão na escola, mas ainda não estão totalmente alfabetizadas. Um esforço cada vez maior deve ser encetado para que realmente o Brasil, a criança ao chegar aos 8 anos no pacto, saibam ler e escrever, porque isso é que transforma uma nação. A nação
que estuda, a nação que faz com que todos tenham realmente possibilidade de acesso à educação, que é o bem maior que pode e que deve necessariamente ser oferecido aos jovens. Daí porque o governador tem sempre lutado para que a escola, a educação básica, o ensino fundamental e o ensino médio sejam considerados prioritários e que realmente a própria defesa que nós fazemos aqui, juntamente com as senhoras deputadas, com os senhores deputados, de lutar para que os 10% do PIB sejam realmente consignados e que entre em vigor para que o Brasil possa melhorar. É inadmissível a situação em que o Brasil ainda se encontra e por não ter aplicado há mais tempo, por não ter decidido há mais tempo investir na educação. E investir na educação de qualidade para que o Brasil acompanhe, que passe do Chile e chegue perto dos países mais desenvolvidos, porque são desenvolvidos porque a educação vem em primeiro lugar. Não há salvação fora da educação. Tá bom. Tudo temos que fazer. Uma parte, pessoal. Pois não, deputado. Deputado Teodoro, quero parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento. Realmente, como disse o deputado Roberto Mesquita, e Vossa Excelência está confirmando, a educação é o caminho, é a solução para todos os problemas do mundo moderno. Nós temos 2 países que assustaram, digamos assim, o mundo pela rapidez no progresso. A Índia, que é talvez o segundo país, se não me engano, do mundo que tem mais PhD, e a Coreia do Sul, que após a guerra que terminou em 53, conhecida como a Guerra das Coreias, enquanto a Coreia do Norte investiu em armamentos pesados, a Coreia do Sul investiu pesado em educação pública de qualidade. E em 30 anos, a Coreia transformou-se num tigre asiático com grande progresso, graças ao investimento pesado em educação. E temos o exemplo também aqui no Brasil, dos 500 mil presos que tem no Brasil, tem apenas um que tem PhD, que é um caso até de problema de saúde. Então, a educação de qualidade, investimento pesado em educação, realmente é o que resolve o problema do mundo. E a Coreia do Sul investiu cerca de 20% do produto interno bruto em educação. E em 30 anos foi uma verdadeira transformação. Sendo que a Índia é um caso diferente, que foi um caso da tradição da educação inglesa. Mas ambos os países deram um exemplo para o mundo moderno de que o investimento na educação realmente é a solução. Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado. Realmente, eu concordo com o que Vossa Excelência diz, que, como Vossa Excelência falou, para que a gente possa progredir do tamanho do Brasil e em outras áreas, tem que investir mais do que 10%, concordo. Por que não 12%? Deputado, do PIB para a educação. Tenha a bondade, meu caro deputado Antônio Carlos. Tenha a bondade. Deputado professor Teodoro, estava acompanhando atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência. Acho importante, oportuno. Eu quero fazer esse debate desapaixonado, apaixonado pela educação e menos apaixonado pelo embate político que o envolveu. Aliás, ele foi muito utilizado na disputa eleitoral e de que Fortaleza era segunda. E eu fui ler a matéria no dia 13. Aí tem a professora doutora Heloísa Vidal, que ressalta que alguns estudos já têm avaliado o efeito metrópole, que leva em conta as especificidades das grandes cidades. São redes grandes, escolas situadas em contextos socioeconômicos diversos e apresentam variáveis muito mais heterogêneas que de um município pequeno. A especialista alerta que o desempenho de Fortaleza no especial foi um fenômeno que se repete em capitais e cidades grandes de outros estados. Uma regional de Fortaleza tem muito mais escolas que muitos, muito mais escolas do que município, tem muito mais do que o município. Um bairro de Fortaleza, às vezes tem mais escolas do que alguns municípios, né? Que muitas vezes só possuem 20 a 30 colégios, e obviamente que se dá um resultado diferenciado. E os números de Fortaleza foram avançando. Eu acho que essa cobrança é importante, mas infelizmente se politizou tanto esse debate que acho que quem perdeu
foi a sociedade. Porque eu entrei agora no site, no Google, quem quiser entrar e colocar os resultados do Enem do Ceará e o ensino médio de responsabilidade do Estado, e aí tem lá esse ranqueamento que às vezes também nem para tudo ajuda, né? Ceará é o 4º pior nas provas do Enem, em 2010 foi o 3º pior. Então eu acho que esse debate tem que ser feito no nível que Vossa Excelência está fazendo, de que tudo pela educação. E o governo federal abraçou essa ideia, isso é muito importante. E quando se foi para o ranqueamento, que tem que se ter para tomar ações específicas para aquelas situações mais difíceis, esse ranqueamento não pode ser transformado, muitas vezes, num embate político, como infelizmente aconteceu, e o prejuízo se dá para todos nós que amamos a educação e que somos defensores. Parabéns pelo pronunciamento, Vossa Excelência. Muito obrigado, meu caro deputado. Eu queria dizer que realmente a cidade, como Fortaleza, grande e as demais, há uma dificuldade suplementar de você ter uma quantidade total de escolas boas, mas podemos ter mais escolas boas e eu acredito que, seguindo rigidamente a mesma metodologia que foi aplicada nas outras cidades, sem dúvida alguma, Fortaleza vai recuperar esse tempo perdido, dado o fato que, no momento, eu acredito que ela está no caminho certo. Muito obrigado, senhor presidente.